Olá, tudo bom? Pessoal, esse tema que eu vou abordar nesse vídeo, a gente já gostaria de ter falado um pouquinho antes, né? No fervor do momento, que foi no lançamento daquele filme da Boate Kiss. Mas o que acontece? Os nossos ouvintes, né? Os nossos telespectadores, eles acabam pedindo temas e a gente vai lançando temas na frente, lançando tema na frente e vai deixando alguns que eu tinha em mente para trás. Esse meio que eu perdi o time. Mas eu acho que ele é tão importante que eu não vou deixar de gravar. Que são os grandes incêndios que ocorreram aqui no Brasil. Vamos abordar esse tema? Vamos que vamos. Solta a vinheta agora. Pessoal, então o nosso tema hoje é sobre os grandes incêndios que ocorreram no Brasil, tá? Eu sei que o último, a Boate Kiss, né, que é o que até hoje causa uma comoção real, né, nas pessoas, por conta da magnitude, por conta do público que foi atingido, por conta de tudo que se deu com relação à liberação da boate. Quer dizer, todos esses indicadores aí que é público, né, que todo mundo sabe. Mas a gente também não pode deixar de abordar alguns outros tão grande e tão trágico quanto, né? O primeiro grande incêndio registrado aqui no Brasil foi o do Grande Circo no Rio de Janeiro. E esse incêndio ele aconteceu na década de 60. Ficou instalado no Rio de Janeiro e houve, segundo relatos da época, né? Houve um desentendimento entre o dono do circo e um funcionário. E esse funcionário foi demitido, e esse cara ficou meio revoltado, e ele acabou querendo se vingar do proprietário do circo, né? E aí teve um dia de uma apresentação e ele resolveu tocar fogo na lona, né? E foi aquela tragédia, né? Não conseguiu mais segurar, a lona era extremamente inflamável, era uma lona nova, inclusive, estava sendo estreada, e foi aquela incêndio. No total foram 372 pessoas que morreram na hora, pessoal, 372 óbitos na hora, e poucos outros foram feridos, foram morrendo, né, durante o tratamento, né. Se registraram em média 500 mortes no total desse grande circo, né. E o que mais impactou? 70% das mortes eram crianças, né, porque era um horário de circo da tarde, era uma matinê praticamente, e as pessoas estavam lá se divertindo, vendo o espetáculo, e ocorreu essa tragédia, né? Então eu diria que esse foi o primeiro grande incêndio registrado no Brasil, né? E pouco se divulga, né? Nem se fala nesse incêndio, né? Mas na época foi terrível. Quem quiser pesquisar, dá uma olhadinha na literatura aí, no Google, né? Que você com certeza irá buscar essas informações aí. Isso foi em 1961, década de 60, né? Foi 3 horas da tarde, entre 3 e 4 horas da tarde que aconteceu essa tragédia aí. Pessoal, depois, em 1972, incêndio em São Paulo, Andraus, tá? Esse incêndio também foi um marco, né? Para os profissionais da área de combate a incêndio. Tudo bem que não foi um incêndio onde ocorreu muitas mortes, foram 16 mortes, né? E ficaram mais ou menos aí 320 pessoas feridas, tá? Isso em 1972. Nessa ocasião, começou-se a movimentar uma mudança na legislação no Código de Obras do Estado de São Paulo, por conta desse incêndio, porque os edifícios estavam cada vez mais altos, não existiam proteções contra incêndio, não existia uma legislação específica que tratasse sobre esse tema. E a dificuldade em resgatar as pessoas, a dificuldade de combater o incêndio levou as autoridades, né, tanto as autoridades políticas como as autoridades de prevenção e combate a incêndio, de segurança, a pensar numa mudança drástica. E infelizmente essa mudança ficou só no pensar, não saiu do pensar. Né? Você sabe que no Brasil as coisas funcionam assim, né? Ocorre um problema, todo mundo fica desesperado, vamos que vamos, e no final vai passando o tempo, o negócio vai esfriando. Só que nesse caso, gente, o negócio não esfriou muito não. Porque em 1974 ocorreu um grande incêndio. Esse sim, eu posso te dizer que é o maior incêndio que ocorreu no Brasil, que é o incêndio Joelma, tá? E aí sim, aí foi aquela tragédia, né, pessoal? Por que eu digo pra vocês
que o Joelma, ele pode ser até considerado um incêndio muito mais grave do que o da Boate Kiss, tá? Primeira coisa, né, gente? O número de mortos, né? O número de mortos, apesar de ter sido um pouquinho menor do que o da Boate Kiss, mas, gente, foi tudo ao vivo, né? A televisão filmou as pessoas se jogando do prédio, né? Aquela vela gigante pegando fogo, entendeu? Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada incêndio, tá? Como que aconteceu, por que aconteceu. Eu acho que isso é uma provocação para que cada um de vocês tentem buscar isso. E, gente, isso é um material valioso para nós da área de segurança do trabalho passar nos nossos treinamentos de brigada, tá? Isso causa pro brigadista, né? Pro funcionário da empresa, ele tem uma curiosidade a respeito dessas coisas, né? Então é importante, mas o filme é velho, todo mundo já viu. Gente, cada vez que você passa um filme do Joelma, o funcionário ele fica, nossa, e é verdade, realmente ele é bastante traumático, né? De você assistir, ver as pessoas se jogando, aquela coisa toda, né? E foi no horário assim, sabe? No horário da manhã, pessoal, o pessoal chegando pro trabalho, em plena Praça da Bandeira, né? Vale do Anhangabaú. Então aquela movimentação do centro de São Paulo estava gigantesca e as pessoas olhando para cima, aquele fogo gigantesco e as pessoas se jogando lá, né? Então eu acho que é um tema que todo profissional de segurança do trabalho tem que ler com detalhes o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, tá? E transmitir essa informação para os seus alunos dos cursos de brigada de incêndio, tá? E aí sim, né? Depois de 2 anos, foi o incêndio do Andraus foi em fevereiro de 72, o incêndio de Joelma foi em fevereiro de 74. É interessante, pessoal, eu fui bombeiro, né, da Polícia Militar, eu era sargento da Polícia Militar, e na corporação a gente tem um lema de que o mês de fevereiro é o mês negro para o bombeiro, porque as grandes tragédias, coincidentemente, ocorrem no mês de fevereiro. Né? Talvez seja até por conta desses 2 grandes incêndios que ocorreram aqui em São Paulo, tá? Então sim, depois do incêndio Joelma, o Código de Obras realmente saiu do papel. E aí vieram toda aquela legislação que foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Mas aí já começou-se a se pensar num alarme de incêndio, de uma escada de emergência, começou a se pensar numa brigada de emergência, começou a se pensar em botoeiras, em detector de fumaça. Toda essa legislação de prevenção e combate a incêndio foi startada após o incêndio do Joelma. Tá? Lá em 1974. E por fim, né, pessoal, demorou bastante tempo, agora em 2013, né, ocorreu essa tragédia aí que foi o incêndio da Boate Kiss, né? Gente, é lógico, a gente ficou extremamente chocado, talvez a comoção não tenha sido tão grande quanto a do Joelma na flor do momento, por conta que a gente dormiu e acordou com a notícia. No Joelma não, né? A gente amanheceu 9 horas, 8 e pouco, estava acontecendo um incêndio, todo mundo ouviu ao vivo tudo aquilo. E na Boate Kiss não, ocorreu diferente, né? Foi à noite, então de madrugada. O que foi triste, né, gente? Que são jovens, né? Eram jovens universitários, pessoas que estavam no auge da sua vida, né? Com um sonho pela frente, tá? E esse sonho ele foi o quê? Foi pura e simplesmente eliminado numa comemoração da faculdade. Isso foi muito triste, né? E aí é lógico, né? Eu tenho um lema que eu sempre brinco com a minha turma, que eu falo o seguinte, que quando a coisa tá certa, tudo vai certo. Quando tudo tá bem, tudo vai bem. Mas quando dá uma coisa errada, alguma coisa errada, cada enxadada que você dá no chão é uma minhoca que sai. Então aconteceu um incêndio, morreu um monte de gente intoxicada por fumaça tóxica, né? Aí veio em pauta toda aquela questão, por que teve show pirotécnico? Por que o forro de PVC não era tóxico? Quem que foi que liberou a ABCB com sem saída de emergência? Por que o segurança não liberou as pessoas da hora? Então entra aí, eu falo, né? Daí cada enxadada que dá no chão é uma minhoca que sai. Entendeu? E culminou em todo esse processo, né? Envolvendo bombeiro, servidor público, dono de banda, dono da boate. E que no final todos querem justiça, porém a justiça ela repara a questão financeira, porém a questão emocional, essa jamais vai ser reparada. Por isso que eu digo, pessoal, faça um treinamento de brigada sério, entendeu? Reúna a galera, passe as informações importantes.
Mostre para o seu cliente, né, para o dono da empresa, que a prevenção de combate a incêndio é importante, não é só para atender uma legislação. Eu tenho que ter uma prevenção de combate a incêndio para me poder utilizar ela na hora que eu precisar. Entendeu? Mantenha a brigada sempre treinada. Tá? Façam inspeções periódicas no hidrante, façam inspeções periódicas na bomba de incêndio, façam inspeção periódica na mangueira, nos extintores, entendeu? Sinalização, isso tudo tem que estar tinindo. São sistemas de segurança que a gente nunca quer utilizar, mas quando a gente precisar utilizar, ele esteja o quê? Em condições para isso, tá? Então, não queiram simplesmente tratar isso como um protocolo legal. Vamos realmente tratar como que se a equipe tem que estar treinada e apta a utilizar os equipamentos de combate a incêndio. Eu falo isso para minha turma aqui, né, na empresa. Falei, gente, vocês vão dar um treinamento, cara. Vocês dêem um treinamento com fígado, com emoção. Porque é essa emoção que você vai ter que transmitir para o seu aluno e mostrar para ele a importância da capacitação para quando ele precisar utilizar o seu conhecimento, ele esteja o quê? Apto e confiante a exercer aquela atividade. Tá? Então, gente, esperamos que nenhuma tragédia mais nessa magnitude ocorra, né, com relação à prevenção e combate a incêndio, né? Esperamos que os empresários eles tenham tenham consciência de que tudo isso é muito caro. Eu sei que é caro, né? Mas isso salva o quê? O patrimônio dele. E quando eu falo em patrimônio, não estou falando patrimônio estrutural, não. Patrimônio físico, não. Eu estou falando do patrimônio principal dele, que são seus funcionários. As vidas dos seus funcionários. Tá ok, pessoal? Foi breve, mas como eu disse no início do nosso vídeo aqui, o objetivo é causar uma provocação para que vocês busquem detalhes dessas informações, entendeu? E possam contribuir na prevenção e combate a incêndio do nosso Brasil. Gente, obrigado. Não deixem de fazer comentários no vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar e muito obrigado. Incêndio em São Paulo, Andraus, tá? Esse incêndio também foi um marco, né, para os profissionais da área de combate a incêndio. Tudo bem que não foi um incêndio onde ocorreu muitas mortes, foram 16 mortes, né? E ficaram mais ou menos aí 320 pessoas feridas, tá? Isso em 1972. Nessa ocasião, começou-se a movimentar uma mudança na legislação no Código de Obras do Estado de São Paulo, por conta desse incêndio, porque os edifícios estavam cada vez mais altos, não existiam proteções contra incêndio, não existia uma legislação específica que tratasse sobre esse tema, e a dificuldade em resgatar as pessoas, a dificuldade de combater o incêndio levou as autoridades, né, tanto as autoridades políticas como as autoridades de prevenção e combate a incêndio, de segurança, a pensar numa mudança drástica. E infelizmente essa mudança ficou só no pensar, não saiu do pensar. Né? Você sabe que no Brasil as coisas funcionam assim, né? Ocorre um problema, todo mundo fica desesperado, vamos que vamos, e no final vai passando o tempo, o negócio vai esfriando. Só que nesse caso, gente, o negócio não esfriou muito não. Porque em 1974 ocorreu um grande incêndio. Esse sim, eu posso te dizer que é o maior incêndio que ocorreu no Brasil, que é o incêndio Joelma, tá? E aí sim, aí foi aquela tragédia, né, pessoal? Por que eu digo para vocês que o Joelma, ele pode ser até considerado um incêndio muito mais grave do que o da Boate Kiss, tá? Primeira coisa, né, gente? O número de mortos, né? O número de mortos, apesar de ter sido um pouquinho menor do que o da Boate Kiss, mas, gente, foi tudo ao vivo, né? A televisão filmou as pessoas se jogando do prédio, né? Aquela vela gigante pegando fogo, entendeu? Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada incêndio, tá? Como que aconteceu, por que aconteceu. Eu acho que isso é uma provocação para que cada um de vocês tentem buscar isso. E, gente, isso é um material valioso para nós da área de segurança do trabalho passar nos nossos treinamentos de brigada, tá? Isso causa pro brigadista, né? Pro funcionário da empresa, ele tem uma curiosidade a respeito dessas coisas, né? Então é importante, mas o filme é velho, todo mundo já viu. Gente, cada vez que você passa um filme do Joelma,
o funcionário ele fica, nossa, nossa, e é verdade, realmente ele é bastante traumático, né, de você assistir, ver as pessoas se jogando, aquela coisa toda, né? E foi no horário assim, sabe? No horário da manhã, pessoal, o pessoal chegando pro trabalho, em plena Praça da Bandeira, né? Vale do Anhangabaú. Então aquela movimentação do centro de São Paulo estava gigantesca. E as pessoas olhando para cima, aquele fogo gigantesco e as pessoas se jogando lá, né? Então eu acho que é um tema que todo profissional de segurança do trabalho tem que ler com detalhes o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, tá? E transmitir essa informação para os seus alunos dos cursos de brigada de incêndio, tá? E aí sim, né? Depois de 2 anos, foi o incêndio do Andraus foi em fevereiro de 72, o incêndio de Joelma foi em fevereiro de 74. É interessante, pessoal, eu fui bombeiro, né, da Polícia Militar, eu era sargento da Polícia Militar, e na corporação a gente tem um lema de que o mês de fevereiro é o mês negro para o bombeiro, porque as grandes tragédias, coincidentemente, ocorrem no mês de fevereiro. Né? Talvez seja até por conta desses 2 grandes incêndios que ocorreram aqui em São Paulo, tá? Então sim, depois do incêndio Joelma, o Código de Obras realmente saiu do papel. E aí vieram toda aquela legislação que foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Mas aí já começou-se a se pensar num alarme de incêndio, de uma escada de emergência, começou a se pensar numa brigada de emergência, começou a se pensar em botoeiras, em detector de fumaça. Toda essa legislação de prevenção e combate a incêndio nasceu, foi startada após o incêndio do Joelma. Tá? Lá em 1974. E por fim, né, pessoal, demorou bastante tempo, agora em 2013, né, ocorreu essa tragédia aí que foi o incêndio da Boate Kiss, né? Gente, é lógico, a gente ficou extremamente chocado, talvez a comoção não tenha sido tão grande quanto a do Joelma na flor do momento, por conta que a gente dormiu e acordou com a notícia. No Joelma não, né? A gente amanheceu 9 horas, 8 e pouco, estava acontecendo um incêndio, todo mundo ouviu ao vivo tudo aquilo. E na Boate Kiss não, ocorreu diferente, né? Foi à noite, então de madrugada. O que foi triste, né, gente? Que são jovens, né? Eram jovens universitários, pessoas que estavam no auge da sua vida, né? Com um sonho pela frente, tá? E esse sonho ele foi o quê? Foi pura e simplesmente eliminado numa comemoração da faculdade. Isso foi muito triste, né? E aí é lógico, né? Eu tenho um lema que eu sempre brinco com a minha turma, que eu falo o seguinte, que quando a coisa tá certa, tudo vai certo. Quando tudo tá bem, tudo vai bem. Mas quando dá uma coisa errada, alguma coisa errada, cada enxadada que você dá no chão é uma minhoca que sai. Então aconteceu o incêndio, morreu um monte de gente intoxicada por fumaça tóxica, né? Aí veio em pauta toda aquela questão, pô, por que teve show pirotécnico? Por que o forro de PVC não era tóxico? Quem que foi que liberou a BCB com sem saída de emergência? Por que o segurança não liberou as pessoas da hora? Então entra aí, eu falo, né? Daí cada enxadada que dá no chão é uma minhoca que sai. Entendeu? E culminou em todo esse processo, né? Envolvendo bombeiro, servidor público, dono de banda, dono da boate, e que no final todos querem justiça, porém a justiça ela repara a questão financeira, porém a questão emocional essa jamais vai ser reparada. Por isso que eu digo, pessoal, faça um treinamento de brigada sério, entendeu? Reúna a galera, passe as informações importantes, mostre para o seu cliente, né, para o dono da empresa, que a prevenção de combate a incêndio é importante, não é só para atender uma legislação. Eu tenho que ter uma prevenção de combate a incêndio para me poder utilizar ela na hora que eu precisar. Entendeu? Mantenha a brigada sempre treinada, tá? Façam inspeções periódicas no hidrante, façam inspeções periódicas na bomba de incêndio, façam inspeção periódica na mangueira, nos extintores, entendeu? Sinalização, isso tudo tem que estar tinindo. São sistemas de segurança que a gente nunca quer utilizar. Mas quando a gente precisar utilizar, ele esteja o quê? Em condições para isso, tá? Então, não queiram simplesmente tratar isso como um protocolo legal. Vamos realmente tratar como que se a equipe tem que estar treinada e apta a utilizar os equipamentos de combate a incêndio. Eu falo isso para minha turma aqui, né, na empresa. Falei, gente, vocês vão dar um treinamento, cara. Vocês dêem um treinamento com o fígado, com emoção.
Porque é essa emoção que você vai ter que transmitir para o seu aluno e mostrar para ele a importância da capacitação para quando ele precisar utilizar o seu conhecimento, ele esteja o quê? Apto e confiante a exercer aquela atividade, tá? Então, gente, esperamos que nenhuma tragédia mais nessa magnitude ocorra, né? Com relação à prevenção e combate a incêndio, né? Esperamos que os empresários eles tenham tenham consciência de que tudo isso é muito caro. Eu sei que é caro, né? Mas isso salva o quê? O patrimônio dele. E quando eu falo em patrimônio, não estou falando patrimônio estrutural, não. Patrimônio físico, não. Eu estou falando do patrimônio principal dele, que são seus funcionários. As vidas dos seus funcionários. Tá ok, pessoal? Foi breve, mas é como eu disse no início do nosso vídeo aqui, o objetivo é causar uma provocação para que vocês busquem detalhes dessas informações, entendeu? E possam contribuir na prevenção e combate a incêndio do nosso Brasil. Gente, obrigado. Não deixem de fazer comentários no vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar e muito obrigado.